Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração ao nosso Deus. Hoje pela manhã já estivemos juntos e agora mais uma vez para continuarmos aprendendo da palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus por sua vida, pela vida da sua família, todos reunidos para juntos voltarmos ou continuarmos estudando o livro de Jonas. Então abra aí a sua Bíblia para o livro de Jonas, ainda no primeiro capítulo, leremos a partir do último versículo. E continuaremos a nossa caminhada por este livro, e o nosso objetivo na exposição desse livro, ao retornarmos a este livro, é visualizarmos a soberania de Deus em meio às aventuras de Jonas. Normalmente, quando olhamos para esse livro, o personagem que nos salta aos olhos é de fato Jonas. Porém, o que a gente tem percebido é que tudo aquilo que ele faz, nada foge ao controle de Deus, tudo continua nas mãos de Deus. E na semana passada, nós tivemos a oportunidade de ver o primeiro capítulo, onde nós vimos Deus chamando Jonas para que ele fosse até a cidade de Nínive pregar contra ela, porque a maldade dela havia chegado até o Senhor. Vimos a maneira como Jonas reage a este chamado do Senhor, e ele foge da presença do Senhor. Ele vai até Jope, encontra ali um navio que está indo em direção a Tarsis, ele embarca nesse navio, ele vai para o porão, ele fica ali tranquilo, porém no meio do caminho o Senhor manda uma tempestade que quase acaba com a vida de todos aqueles que estavam naquela embarcação. Os marinheiros ficam apavorados, começam cada um a interceder para os seus deuses. O capitão desce até o porão e chama Jonas e fala para ele orar também ao seu Deus. É lançado sorte, a sorte cai sobre Jonas, e aí então é desvendado todo o mistério, entende-se que a culpa de tudo aquilo que está acontecendo é do profeta Jonas. E aí o livro, o capítulo 1, na verdade, chega aí ao seu final, mostrando para nós que os marinheiros lançam Jonas ao mar. É lógico que eles ficaram com bastante medo, e a gente descobriu a semana passada que a progressão do medo deles, que começou sendo um medo da tempestade e terminou temendo ao Senhor. Eles começaram com muito medo da tempestade, mas no final eles estavam temendo ao Senhor, oferecendo sacrifícios e dizendo que cumpririam alguns votos. Mas, diante da situação, sob o comando do Senhor, eles lançam Jonas ao mar. O que a gente percebe é que em todo o processo, desde o chamado, da fuga, do tempo da viagem, da tempestade, até Jonas ser lançado no mar, tudo ação soberana de Deus. Nada ficou fora do controle de Deus. Na verdade, a gente percebeu a maneira como o autor escreveu que tudo, absolutamente tudo, foi ação do Senhor Deus. E aí, quando a gente chega no versículo de número 16 do capítulo 1, a gente vê exatamente isso. Jonas sendo lançado ao mar e tudo ficando calmo. Na verdade, ficou calmo para quem estava no navio. Porque para Jonas, que foi lançado ao mar, começou de fato o grande sofrimento, começou um momento de grande angústia. E é isso que nós queremos ver com os irmãos nesta noite. Por isso convidamos os irmãos a abrirem aí, já estão abertas suas Bíblias. No capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 17. E assim nos diz a palavra de Deus: Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente de águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da presença, ou da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos mares. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas, mas tu fizeste subir a minha alma da sepultura. Senhor meu Deus, eu
me lembrarei do Senhor quando minha vida desfalecia. O versículo 7 novamente, eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de termos livremente acesso à Tua palavra. E obrigado porque ela é viva e é eficaz e fala aos nossos corações muitos anos depois de ter sido escrita. Obrigado também pela liberdade que temos de em família nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor. Obrigado pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado. E, é claro, obrigado pela Tua presença. Nada substitui a Tua presença em nossas vidas. Toda a tecnologia que nos aproxima, ainda assim é nada perto da presença do Senhor. O que precisamos, nós já temos, que é o Senhor. Mas te agradecemos por Tua bondade, que nos permite estarmos juntos por meio da internet, por meio das transmissões, e pessoas em vários locais têm acessado esse vídeo e têm podido então serem abençoadas pela Tua palavra. Fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como dissemos, a coisa ficou tranquila para quem estava no navio. Os marinheiros, a tempestade acabou, acalmou o coração, eles ficaram tranquilos e seguiram viagem. Mas para Jonas, não. Para Jonas, a gente observa aqui que ele foi lançado ao mar. E é por isso que hoje a nossa ideia é pensar sobre isso, a soberania de Deus em meio ao sofrimento de Jonas. E aí as crianças vão nos ajudar mais uma vez. E as crianças já podem pegar aí o papel, os lápis, para fazer o seguinte desenho hoje. De novo, nós vamos ter aquela mão grandona. Então, vocês vão desenhar a mão grandona. Dentro da mão, vocês vão desenhar o mar cheio de água. Desenhe aí o mar cheio de água. E dentro do mar, vocês vão desenhar um grande peixe. Tá bom? E dentro do peixe, vocês vão desenhar Jonas. Tá joia? Então, nosso desenho hoje é a mão bem grande, o mar na mão, o peixe no mar, o Jonas no peixe. Tá joia? Então, desenhem aí e depois vocês poderão, no final, assim que terminarmos aqui, mandar para o grupo da igreja a foto do seu desenho. Pode mandar a sua foto também, e isso será muito legal e tem sido muito bom ver as famílias participando desta maneira, as nossas crianças participando com a ajuda dos pais. Percebem? Enquanto as crianças estão desenhando isso, esse é exatamente o cenário. Jonas está passando por um momento de extremo sofrimento. E durante esse tempo em que ele está passando por sofrimento, a gente consegue ver a ação soberana de Deus. Nós conseguimos ver a soberania de Deus. E nunca podemos nos esquecer disso. Nada foge do controle de Deus. Por mais que achemos que estamos livres, na verdade, nós estamos cirandando pelos limites que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos viver. Nada foge, eu não faço nada que o Senhor não permita. E quando a gente olha então para esse momento de grande sofrimento de Jonas, a gente percebe a soberania de Deus. E conseguimos logo no versículo 17 encontrar o soberano livramento e tratamento de Deus sobre a vida de Jonas. Observe que o que aconteceu, o versículo 16 diz que ele foi lançado ao mar. Tenta imaginar, eles estavam em alto mar. Mas aí no versículo 17, o autor já nos garante que o próprio Deus preparou um grande peixe, ou um peixe para ali engolir. A gente não sabe que peixe é esse. E não há muita necessidade de a gente entender que peixe é esse. Muitas sugestões têm sido feitas, mas a grande verdade é que o autor nos conta que é o próprio Senhor quem envia esse peixe, não para punir a Jonas. Isso é muito importante ficar na nossa mente. Jonas, ao ser engolido pelo peixe, ele não está sendo punido. Na verdade, ele está sendo liberto da morte certa.
Ele foi lançado ao mar, possivelmente estava em alto mar. Mais cedo ou mais tarde, isso significaria a morte. Mas Deus, na sua soberania, mostrando que Ele controla todas as coisas, veja, no primeiro capítulo Ele controlou o quê? Ele controlou a tempestade, Ele controlou o vento, Ele fez tudo se acalmar. Ainda no primeiro capítulo, aqui no último versículo, que na verdade esse versículo poderia já estar no capítulo 2, a gente vê Ele controlando a criação dele, os peixes. E Ele fala, vai lá e salva Jonas. Então o que a gente tem aqui é um momento em que o Senhor, na sua soberania, resolve salvar Jonas, livrar Jonas da morte. E mais do que isso, Ele promove o tratamento na vida de Jonas. Porque o texto diz que Jonas foi engolido por esse peixe, e lá dentro do ventre do peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites. Isso é muito interessante. 3 dias e 3 noites. Tão interessante que o próprio Jesus, lá no livro de Mateus, ele vai usar isso. Acho que é lá no capítulo 12, versículo de número 40, ele vai usar isso. Ele fala, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, o Filho do Homem, que é ele, ficará também 3 dias lá no sepulcro. Mas depois ele vai dizer, mas eu sou maior do que Jonas. Ele só lembra a história, o que ele experimentaria e o que Jonas experimentou. No caso de Jonas, foi tratado. Foi um momento de tratar, de Deus tratar com o coração dele. 3 dias e 3 noites. Naqueles dias a mitologia dizia que esse era o tempo necessário para se chegar ao mundo dos mortos. 3 dias e 3 noites. Então, é como se o Senhor permitisse Jonas desse tempo para que, de fato, o fizesse renascer com uma nova mentalidade, com uma nova visão. É por isso também que quando a gente chega no Novo Testamento, o próprio Jesus ressuscita ao 3º dia. Se ressuscitasse antes, na mentalidade das pessoas seria como se ele não tivesse ainda chegado ao mundo dos mortos, porém, não teria então de fato morrido. Por isso, a ressurreição ao 3º dia. A mesma coisa com Lázaro. Quando Lázaro morre, o Senhor Jesus demora alguns dias para chegar lá. Porque se ele chegasse logo em seguida, menos de 3 dias, e fizesse a ressurreição de Lázaro, as pessoas diriam, mas ele não morreu, ele não tinha chegado lá no mundo dos mortos. Por isso, então, o Senhor Jesus aguarda passar mais de 3 dias para que ele, então, chegue. E as pessoas realmente entenderam, não, Lázaro realmente estava morto. E aí viram o milagre acontecer. Mas a nossa ênfase aqui é mostrar isso. Quando o Senhor envia o grande peixe para engolir Jonas, não foi uma punição, foi um livramento. A punição seria ele ter morrido. E com certeza ele morreria nas águas. E ele descreve isso no capítulo 2, a maneira como ele vai descrevendo, era a morte certa. E o Senhor também tratou com ele. O Senhor usou este período para tratar com ele. E isso também é visível no capítulo 2. E ao longo da história, a gente vê o Senhor promovendo o tratamento em meio ao sofrimento. Na verdade, o sofrimento, acho que C.S. Lewis falava um pouco disso, que o sofrimento é como se fosse uma trombeta de Deus aos nossos ouvidos para nos acordar. Quando você olha para a história de Sansão, você vê um homem que nasceu e foi escolhido por Deus para ser alguém que libertaria o seu povo. Tanto que ele cumpre um voto, ele é dedicado ao Senhor, não podendo fazer uma série de coisas, mas quando a gente olha para a vida de Sansão, ele é alguém cuja a experiência de vida é marcada por vários momentos de amores errados. E um desses, com Dalila, ele acaba entregando, digamos assim, o seu segredo, o segredo da sua força. E ela então, armando todo um esquema, chama homens, faz com que ele durma ali no seu colo, ela chama homens que vêm e cortam o cabelo dele, conseguem prender Sansão, furam os seus olhos, o deixam cego, e o levam então para um trabalho forçado. E ali, enquanto ele está trabalhando de maneira forçada, enquanto ele está sofrendo, Deus está trabalhando com ele. E é muito legal perceber que o segredo da força dele foi descoberto, Dalila descobriu. Mas pela soberania de Deus parece que todo mundo esqueceu.
porque o deixaram trabalhando e não cortaram mais o cabelo dele. O cabelo dele foi crescendo, de tal maneira que o final da história, ele consegue aniquilar com os inimigos e acaba com a sua própria vida ali. Mas aquele tempo em que ele estava sofrendo, foi o tempo que Deus trabalhou com ele, permitindo o seu cabelo crescer de novo, para que o propósito dele realmente fosse cumprido, que era o de usar Sansão para libertar o seu povo. E já falamos isso na semana passada. Em nenhum momento da história o Senhor permite que que as suas criaturas se tornem Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. E quando a gente olha para o versículo 17, então a gente consegue perceber exatamente isso. A soberana ou o soberano livramento de Deus, o soberano tratamento de Deus sobre a vida do profeta Jonas. Ah, meu irmão e minha irmã, o Senhor pode estar neste momento usando da sua soberania para tratar com a sua vida, em meio ao teu sofrimento. E algumas coisas que aconteceram, como Jonas ser engolido por um peixe, pode parecer a coisa mais trágica, mas na verdade o que está acontecendo pode de fato ser a maneira de Deus livrar você de algo pior, e pode estar sendo a maneira de Deus tratar com você. Jonas entendeu e percebeu isso, e ele, percebendo isso, ele pôde experimentar outra coisa muito interessante na soberania de Deus. Ele pôde experimentar o soberano acolhimento de Deus. Deus acolheu a Jonas. Jonas ora e o Senhor responde. Veja aí, a partir do capítulo 2, dos versículos 1 até o 9, nós temos Jonas orando. Lá do ventre do peixe, diz o texto, que ele orou ao Senhor. O texto, versículo 1, diz: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Lembrando que ele faz essa afirmação, que ele era adorador do Deus vivo. Eu adoro a Deus, ele falou isso para os marinheiros. E aqui ele ora ao Senhor, o seu Deus. E esta oração de Jonas, ela pode ser dividida em duas partes. E a gente costuma, na verdade os comentaristas costumam chamar esse capítulo como o Salmo de Jonas. Na verdade, o primeiro capítulo vem num estilo que a gente chama de prosa, e agora passa para poesia. E aí então Jonas vai falar sobre a sua oração. E dos versículos 2 até o versículo 7, seria o momento em que Jonas ainda estava na água. E aí então ele diz, versículo 2, que ele clamou ao Senhor na sua angústia. Por isso que nós estamos falando que a soberania de Deus em meio ao sofrimento de Jonas. Enquanto ele estava na água, assim que ele foi atirado, ele está dizendo: olha, eu clamei naquela hora ao Senhor. E o legal foi que ele diz que o Senhor respondeu. Ele usa a expressão do ventre do Sheol, que quer dizer abismo, morte. São linguagens poéticas, mas que indicam o sofrimento que ele passou. De lá ele gritou, e o Senhor ouviu a voz dele. Observe o acolhimento de Deus. Jonas, ao cair na água, percebeu e ficou de repente vendo o barco indo embora. E ele tentando, se debatendo de todas as formas para se salvar. Ele vai dizer que ele vai afundar, uma série de coisas, mas ele percebe nesta hora que ele está para morrer. Afinal de contas, ele queria fugir da missão que ele recebeu do Senhor. Ele não queria morrer. Então, ao perceber que ele iria morrer, ele começa então a clamar ao Senhor. E o legal é que ele encontra a resposta do Senhor. E aí ele vai dizer, versículo 3, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. E aqui ele está citando o Salmo de número 42. Lá no Salmo 42 tem praticamente a mesma coisa que ele está citando aqui. E a gente percebe que Jonas, como fazendo parte do povo de Deus, ele acompanhava as celebrações em que os salmos eram entoados. E a gente já tem aprendido isto aos domingos pela manhã. O uso dos salmos em momentos de celebração, em momentos de ida até a Jerusalém, enfim. Jonas conhecia, e aqui neste momento de angústia, olha só o que ele faz, ele lembra de um salmo e ele cita um salmo, o Salmo 42, 7, que é o versículo 3, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares.
e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Versículo 4, eu disse, fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente, próximo da morte? Imagina, com água para tudo quanto é lado, possivelmente já cansado de tentar nadar, e a questão é nadar para onde? Em alto mar, vou nadar para onde? E ele entendeu assim, olha, nunca mais, possivelmente, eu verei o templo do Senhor. Eu fui expulso, realmente o Senhor me abandonou ou me rejeitou. A angústia que ele está vivendo, versículo 5, as águas me cercaram até a alma, de novo, poesia. Mas ele só está dizendo assim, olha, eu tinha água para tudo quanto é lado, só via água. O abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele estava cercado por todos os lados, não conseguiria achar um meio de sobrevivência. É isso que ele está falando. Versículo 6, ele continua com as suas figuras. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. É morte certa. Mas aí vem, mas tu fizeste subir a minha alma, ou a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Olha só, Jonas usa esses termos para mostrar assim, olha, acabou, estava no fundo, não tem mais solução, mas esse mas muda tudo. Na verdade, é muito legal observar essas mudanças que existem nas Escrituras. Do Senhor agindo soberanamente, trazendo vida. E quando você vai para o Novo Testamento, você encontra várias vezes essa expressão, mas, e aí mostra a ação de Deus salvando pessoas, mudando situações. Esse mas, ele é muito importante, porque mostra que, apesar de toda a morte certa que Jonas iria experimentar, ou pela qual ele iria passar, vem o Senhor e muda toda a história. E como é que ele mudou? Mandando um peixe para engolir Jonas e libertá-lo. Mas aqui o que a gente está vendo e o que ele enfatiza é que esse mandar o peixe foi parte de um processo maior, que envolveu primeiramente o Senhor ouvi-lo, acolher a sua oração, mesmo ele sendo culpado de toda aquela situação, mesmo ele tendo sido cabeça dura, mesmo ele tendo rejeitado ao Senhor, ficado distante dele a ponto de, em meio a uma confusão toda de tempestade, ele conseguir dormir lá no fundo, no porão do navio. E aqui a gente começa a perceber que todo aquele declínio da vida de Jonas agora toma outro rumo. Ele agora é acolhido pelo Senhor, é salvo pelo Senhor, e está num momento de ser tratado pelo Senhor. Eu me lembrarei do Senhor, ele fala no versículo 7, ou eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia. Ele já estava aí talvez perdendo os sentidos, mas ele ainda se lembrava do Senhor. E a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Antes de eu desfalecer totalmente, a minha oração chegou a ti. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. Alguém que, humanamente falando, não deveria nem ter sido chamado para esta missão. O histórico dele já indicava uma pessoa um tanto quanto complicada, mas o Senhor olhou para ele e falou, vem cá, porque o Senhor chama pessoas quebradas. E ele insiste em ser alguém que escolhe os caminhos contrários à vontade de Deus. E ele escolhe de novo o caminho que não deveria. E é lançado ao mar. Humanamente falando, é melhor deixar morrer. Mas o Senhor acolhe a ele, trata com ele, livra ele da morte. E o Senhor prepara um peixe e engole Jonas. E parece que funcionou. Porque a segunda parte, versículos 8 e 9, possivelmente agora ele já está aí no ventre do peixe, conseguindo fazer uma avaliação positiva da pessoa do Senhor e a maneira como o Senhor tem tratado com ele. Versículo 8 ele fala, os que se apegam aos ídolos inúteis, afastam de si
a misericórdia. O que ele está pensando é que aquelas pessoas que se apegam aos seus ídolos, né? Ídolos, o que é isso? Olhando para o livro, a gente percebe que um dos ídolos de Jonas era ele mesmo. As vontades que ele tinha, o que ele queria era soberano na vida dele. A vontade de Deus não era, mas o que ele queria, sim. E hoje a gente percebe muitas pessoas vivendo como ele, né? O que Deus diz eu até acho que pode ser, mas o que eu quero realmente fazer é isso. Então são pessoas que se apegam a estes ídolos e logicamente outros ídolos cuja a ideia você já tem mais claro na sua mente. Quem se apega a estes ídolos afastam de si a misericórdia. A misericórdia de quem? A misericórdia de Deus. Quem se apega aos ídolos está dizendo, Senhor, eu não quero a tua ação na minha vida. Eu não quero usufruir da sua misericórdia. Eu quero o que eu simplesmente decidi. E Jonas, então, faz essa avaliação. E ele entende também o seguinte, que na hora do vamos ver, os ídolos não funcionam. Na hora do vamos ver, eles simplesmente são impotentes. Que ídolo poderia tê-lo tirado das águas, da forma como o Senhor tirou? Que ídolo poderia ter feito a tempestade se acalmar? Consegue imaginar alguém ou algum ídolo? Ou algum Deus capaz de fazer isso de maneira tão perfeita, que promovesse inclusive a transformação da mente? Porque o que Jonas está experimentando aqui agora é uma mudança de mente também. E logicamente o processo não está completo, nós veremos isso no restante do livro. O Senhor continuará a trabalhar na vida de Jonas, mas aqui, digamos que já é um começo desse trabalhar. Que ídolo poderia ter feito isso? A resposta é nenhum. Pelo que nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia, o único que pode fazer isso, a maneira milagrosa como foi, retirá-lo da morte, usando um grande peixe para engoli-lo, e aí nós cremos neste milagre, e milagre necessariamente a gente não explica, a gente crê nele, como que alguém, existe até algumas tentativas de comprovação disso, de uma pessoa que teria ficado no ventre, né, dentro de um peixe por algum período de tempo e depois foi encontrada ainda viva. Parece que no século XIX isso aconteceu. Mas necessariamente nós não precisamos disso, porque nós cremos. E se nós cremos que isso aconteceu, assim como nós cremos em tantas outras histórias na Bíblia, e cremos que elas são verdadeiras. Afinal de contas, só para você ter uma ideia, nós comemoramos o Natal. E ao comemorarmos o Natal, nós sabemos que não é aquela época que Jesus nasceu, mas comemoramos o nascimento de um bebê que é filho de uma mulher que ficou grávida sem ter relação com homem algum. A Bíblia diz que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Portanto, isso é um milagre. Como isso é possível? Nós cremos. Assim como também cremos que só Deus poderia ter guiado um peixe para engolir Jonas, e desta maneira ele livrou Jonas, ele tratou com Jonas, ele acolheu Jonas e está ajudando na mudança de mente de Jonas. Versículo 9 ele diz, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. E aí ele fala, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. Não sei se você conseguiu observar, mas Jonas falou o mesmo que os marinheiros falaram. Versículo 16 do capítulo 1. Os homens que temeram a Deus, eles falaram a mesma coisa. Ofereceram sacrifícios, né? Eles fizeram a mesma coisa, ofereceram sacrifício e disseram que iriam fazer votos e cumprir estes votos. O que Jonas faz é a mesma coisa. Meus irmãos, Jonas aqui, ao ser tratado pelo Senhor, ele também reconhece algo muito importante. A salvação pertence ao Senhor. É claro que, como dissemos, ele está sendo trabalhado pelo Senhor. Este fato de que a salvação pertence ao Senhor vai irritá-lo no próximo capítulo que a gente vai ler, na semana que vem. Mas até agora ele já viu, o Senhor salvou os marinheiros, porque ele decidiu fazer isso. Ele é soberano. E salvou a ele Jonas. Então ele entende, poxa, realmente a salvação pertence ao Senhor. O que a gente entende
por esse salmo aqui de Jonas, é que o Senhor, Ele acolhe a todo aquele que o busca com o coração sincero. O Senhor não rejeita uma oração sincera, um coração quebrantado, como diz o salmista. Se você é alguém como Jonas, que tomou o rumo errado e está lidando com as consequências agora, perceba que esse teu tempo de sofrimento é um tempo do Senhor tratar com você. Mas o sofrimento pode ser resultado até mesmo do livramento do Senhor. O Senhor está te livrando de uma série de outras coisas, que às vezes você nunca vai nem saber. Mas ao mesmo tempo, o Senhor é aquele que acolhe você. Pode falar com Ele, pode orar, abra o seu coração, reconheça quem é você, reconheça quem é Deus, reconheça que a Ele pertence todas as coisas, reconheça que sem Ele você não é nada, agradeça porque Ele ainda investe na tua vida, mesmo sendo você quem é ou quem você tem sido. Busca o Senhor e creia que Ele pode trabalhar muito na tua vida. E quando a gente chega ao último versículo deste capítulo, a gente descobre outra coisa da soberania de Deus. Nós descobrimos o soberano redirecionamento. O Senhor redireciona Jonas. E ele fala então para o peixe vomitar Jonas lá na terra. Capítulos 1 e 2 é Jonas no mar, podemos assim dizer. Capítulos 3 e 4 é Jonas na terra. O Senhor redireciona. Jonas falou, eu vou para cá. Deus falou, não, é para cá. E Deus dobra ele para ele ir exatamente para o lugar que ele quer que, de fato, Jonas realmente esteja. E o Senhor é especialista em fazer isso. Então, versículo 10 diz, o Senhor deu ordem ao peixe. De novo, aquela ideia da soberania de Deus que controla aquilo que Ele quiser. Assim como Ele deu ordem para o peixe engolir Jonas, agora Ele dá ordem ao peixe. E o peixe vomita, ou vomitou Jonas na terra. O Senhor redirecionando Jonas. É para cá, cidadão. Não é para lá, não. Para cá. E o Senhor força e o Senhor leva. O Senhor dá a nova direção e o Senhor muda o caminho. Quando a gente chega no Novo Testamento, Atos capítulo 9, a gente vê o momento da conversão de Saulo. E dá muito bem para ilustrarmos essa ideia de mudar a direção. Saulo era alguém muito zeloso com a religião e ele entendia que aqueles que estavam seguindo a Cristo estavam pervertendo a verdadeira religião, então todos eles deveriam ser mortos. E ele então empenhou a sua vida nisto e, de fato, o texto nos diz que ele matou ou ajudou na morte de muitas pessoas, entrava nas casas, arrastava as pessoas, e um dia ele resolve ir para uma outra cidade, e levando cartas de autorização para prender e até matar os judeus que estavam ali se voltando para Cristo. No caminho, o texto nos diz que uma forte luz brilha e uma voz fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde, quem és tu, Senhor? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí a história nos diz que Saulo vai ao chão, ele cai ao chão, fica cego. E é interessante que ele fica cego por 3 dias. 3 dias de tratamento, 3 dias de redirecionamento. O Senhor muda e fala para Ananias, vai lá conversar com eles. E Ananias diz, Senhor, todo mundo conhece a fama dele, e eu também. O Senhor quer que eu vá lá? E o Senhor diz, vai lá, porque ele é um homem precioso a quem eu desejo usar. Humanamente falando, nós também não escolheríamos Saulo. Ele não seria alguém da nossa lista de, olha, futuros missionários, jamais. Mas o Senhor vê de outra forma e de maneira soberana, Ele redireciona o caminho da pessoa que Ele quer usar. Isto significa que eu e você, reconhecendo a soberania de Deus, também devemos nos abrir para que Deus redirecione os nossos passos. Você talvez escolheu e eu tenha escolhido, nós tenhamos escolhido caminhos que nem sempre condizem com aquilo que é a vontade de Deus. Sendo assim,
devemos estar prontos e cientes de que o Senhor Deus pode redirecionar nosso caminho, porque Ele é soberano. Ele faz o que Ele entende que precisa ser feito. Foi assim com Jonas, foi assim com Paulo e com tantos outros homens e mulheres de Deus. E é assim também conosco. Não há por que resistirmos, não há por que complicarmos o processo. Simplesmente basta nos submetermos, porque o nosso Deus, a gente tem visto aqui, é o Deus soberano. Mesmo que vivamos em aventuras ou desventuras, como viveu Jonas. Hoje, nós tivemos o privilégio, então, de perceber o soberano livramento e tratamento de Deus, o soberano acolhimento de Deus e o soberano redirecionamento de Deus. E eu quero lembrar a todos nós o quão importante é enfatizar a questão do acolhimento de Deus. E aqui cabe fazer aquele convite que tem sido comum nós fazermos, mas ele é sempre novo e sempre valoroso. Dizer para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que assim como Jonas seguia para a morte certa, você sem Jesus também está seguindo para a morte eterna, a morte certa. Mas assim como Jonas foi salvo milagrosamente pelo Senhor, você também pode ser salvo milagrosamente pelo Senhor. Não por um peixe, mas por meio do Senhor Jesus Cristo. E Ele deseja acolher você como Ele acolheu Jonas. Por isso, se você ainda insiste em seguir o seu caminho, seguir pessoas e elementos, tornando-os deuses em suas vidas, olha para o que Jonas disse. Aqueles que se entregam ou se apegam aos ídolos inúteis, afastam de si a misericórdia de Deus. Por isso, abandone tudo isso e queira somente Jesus na sua vida. A você que já tem a Jesus como teu Salvador, permita que o Senhor dê a direção que Ele quer para a sua vida. Permita que Ele redirecione sua vida. Permita que Ele trate você. E, na verdade, isso tem a ver com a soberania dEle. Ou aceite, se debata menos. E, de fato, reconheça que a salvação, o cuidado, o acolhimento, o amor, o tratamento, só pode vir do Senhor Jesus, que é o nosso Deus misericordioso. A nossa oração é que você, de fato, possa experimentar muito do Senhor, para que Ele realize na tua vida grandes obras, como tem feito na vida de muitos homens e mulheres ao longo da história. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, hoje nós vimos o Senhor cuidando de Jonas, tratando Jonas, acolhendo Jonas e dando a direção que Jonas precisava. Oramos para que isso também possa acontecer na nossa vida. E oramos para que não sejamos tão cabeças duras como foi Jonas, mas que possamos, de fato, nos abrirmos para o tratamento constante do Senhor. Oramos também por aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador de suas vidas, que possam reconhecer, também se abrindo para o cuidado amoroso que só o Senhor pode promover em suas vidas. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Crianças, já terminaram o desenho? Se já, tirem uma foto, podem tirar foto de vocês se quiserem, ou só do desenho, e enviem para o grupo da igreja, assim como os demais irmãos também. Podem mandar um versículo bíblico, uma canção, mandar uma foto, mandar um oi. Vamos nos rever depois de uma semana em que ficamos um pouco sem nos vermos pelas redes sociais. E continuem firmes, servindo ao Senhor e acompanhando as transmissões, os momentos que nós como igreja podemos ter, espalhados, mas juntos em família. Que Deus abençoe muito a sua vida e não se esqueça, pregue o evangelho a toda criatura e em todo tempo. Ore constantemente pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo mundo. Ore em todo tempo. Sejamos cristãos ativos no processo de solução de questões que têm abalado o mundo. Não fiquemos no porão sem fazer nada, só dormindo, mas
despertemos para orar pelo nosso país. Que Deus os abençoe e tenham todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus.